Eu quero desejar a todos que estão acompanhando essa transmissão uma paz, a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal, estão participando destas mensagens de vitória. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Não vamos deixar de compartilhar a mensagem de Deus. Você que está assistindo pela primeira vez, eu te convido para que faça da mesma maneira. Se inscreve no canal, ativa o seu sininho, para que você receba as notificações dos próximos vídeos que virão. Isto tudo para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Se você é igual eu, está sentindo muita falta dos ambientes de culto, isso independe do seu viés, se você participa de uma igreja que é mais tradicional, se você participa de uma igreja que é mais moderna, se o ambiente de culto seu tem orquestra, tem coral ou tem conjunto instrumental, não importa. O que importa é você que, independente do seu ambiente, sente falta dos ambientes congregacionais. Mediante a situação, ao contexto que nós estamos vivendo, Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você de maneira rápida, sucinta, mas que você possa, através desta meditação, ser alimentado por uma porção maravilhosa da parte de Deus. O texto que eu quero compartilhar está em Lucas, capítulo de número 19. Eu quero ler apenas o versículo 5, porque é uma mensagem que nós já conhecemos, uma história muito conhecida do nosso meio. Então, eu quero apenas compartilhar com você o versículo 5 do capítulo 19 do Evangelho de Cristo, segundo São Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu faço um convite a você que está ouvindo esta mensagem, para que você, dentro destes minutos que nós estaremos juntos aqui, se coloque na posição de Zaqueu e ouça estas palavras como se fosse o próprio Cristo dizendo a você: hoje me convém pousar em tua casa. Nós estamos passando por momentos em que não mais nos arrumamos para ir à casa de Cristo, à casa de Jesus, uma referência ao templo. Nós estamos arrumando a nossa casa e recebendo Ele diariamente, semanalmente, não importa, mas numa frequência que você estabeleceu para adorar a Cristo no seu lar. Então, por isso eu deixo essa mensagem: hoje me convém pousar em tua casa, disse Jesus a Zaqueu, e diz a nós hoje, porque o hoje faz referência ao tempo que nós estamos vivendo, ao agora, à ocasião. Hoje, os dias que nós estamos vivendo, diz o Senhor: me convém pousar em tua casa. É interessante também que nós vamos ver que Jesus é quem diz que convém pousar na casa. Se você é igual eu, já leu os evangelhos, talvez você possa ter uma noção de como Jesus gostava do ambiente do lar. É muito interessante nós observarmos como ao longo da história nós vamos ver o Cristo aqui na terra se reunindo por diversas vezes em ambientes voltados ao lar, em ambientes voltados à casa. A história de Zaqueu é uma delas. Era um publicano, rejeitado pela sociedade, e mesmo assim Jesus disse que convinha a ele pousar naquela casa. Era a casa de um chefe dos publicanos, mas Jesus teve todo o prazer de estar ali naquele ambiente. E não só esteve ali, como naquele ambiente pôde proclamar
que chegou salvação naquela casa. Os seus discípulos, entre eles Simão Pedro, em Cafarnaum, nós vamos ver na história Jesus frequentando aquela casa, curou até a sogra do próprio Pedro. Nós vamos ver em Marcos capítulo 2, onde Jesus, na sua própria casa, o texto diz que estando em casa, fato que não era muito fácil de ver, era muito difícil Jesus estar em casa, mas no instante em que ele estava, quando alguém sabia que ele estava, mesmo assim, ele não se restringia ao público, ao contrário, as portas eram abertas, recebia inclusive fariseus e escribas, e na sua casa operou um grande milagre, o paralítico, e chegou o paralítico, saiu de lá carregando o seu leito. Ele tinha amigos em Betânia, Lázaro, as suas irmãs, Marta e Maria. Nós vamos ver ao longo da história como Jesus gostava de estar naquele ambiente. Por algumas vezes Jesus esteve ensinando e também sendo alimentado por uma comida especial, mas ele foi quem disse naquele ambiente que existe uma melhor parte para nós, esta parte que não há de ser tirada. Quando Jesus estava ensinando sobre a família, quando ele quis nos deixar um legado de que faz parte da família de Jesus aqueles que fazem a vontade do Senhor, ele estava no ambiente de casa. E mesmo assim, Jesus nos deixou uma lição maravilhosa. Jesus esteve na casa do seu Pai aqui na terra. E quando ele esteve naquele ambiente, ele também ensinou de forma dura, mas ele ensinou dizendo que a minha casa será chamada casa de oração. Jesus escolheu o ambiente da casa, uma casa, um cenáculo de uma casa, para celebrar a Páscoa junto aos seus discípulos e ali estabelecer o memorial que para nós cristãos é de grande importância e celebramos até hoje em memória dele. Jesus passou por tudo o que tinha que passar. E ao terceiro dia, diz o texto que ele apareceu e os discípulos estavam trancados em um ambiente de casa com as portas fechadas com medo dos judeus. Diz o texto que apareceu Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Depois de Jesus subir aos céus, nós vamos ver o nascimento da Igreja de Cristo na terra. E já em Atos capítulo 2, versículos 46, nos dão testemunho da igreja que se reuniam em casa, na comunhão, no partir do pão, todos os dias. Atos dos Apóstolos capítulo 10, nós vamos ver Pedro sendo comissionado pelo próprio Cristo a ir a uma casa, a casa de Cornélio, e lá ele esteve presente. As pessoas que ali estavam tiveram a experiência do batismo, e Pedro também pôde ser trabalhado pelo Espírito para que ele pudesse discernir que na presença de Deus não há imundo como a cultura em que ele estava inserido determinava. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ver que havia a casa de um homem, casa de Judas. Este homem recebeu na sua casa aquele que viria a ser o arquiteto do cristianismo, Paulo, mas naquela época ele era Saulo. Chegou na casa daquele homem chamado Judas, cego, porque ele estava indo até Damasco e fora surpreendido pelo encontro com Jesus. E na casa deste homem chamado Judas, Saulo esteve orando, e então Deus enviou Ananias àquele ambiente
para que a história de Saulo fosse mudada completamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos ver que Pedro havia sido preso e estava guardado por 4 quarternos de soldados, mais os ferrolhos que o prendiam, mais os portões, mais as grades. Mas o texto vai dizer que havia a igreja, e a igreja fazia contínua oração a Pedro, e eles estavam reunidos em casa, na casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos.